Está começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora continuar a saga Desatando Nós, galera. Essa fanfic incrível do nosso querido Vincent. Tá muito boa, velho. Tá muito boa mesmo. Encaminhando para os finalmente aí, para o final, né? Mas tá muito empolgante, tá muito boa. No capítulo anterior ali, o 17, Encontros, a gente teve um pouquinho mais ali de desenvolvimento dos personagens no começo, a relação da Ali, da Alexia, né? Já tô ficando íntimo já. A relação da Alexia com a Agatha de Escorpião. E daí a gente viu que a Agatha ela não demonstra muitos sentimentos, mas ela se importa. Tanto que lá no capítulo ela até ali ela até chega a comentar, né? Que quando eles foram lá nas ruínas, lá no capítulo 10, que eles lutaram com a estátua dos gigantes lá e tudo mais, ela foi patrulhar aquela área porque ela estava preocupada com a Alexia, né? E por um acaso aconteceu de ela defendendo os dois. Então ali a gente já viu um pouquinho mais dessa personagem. Talvez ali depois mais pra frente o Vincent comece a desenvolver melhor certos Cavaleiros de Ouro ali também, que vai ser bem legal. E no final do capítulo, né, a gente teve a Esmeralda de Touro junto com o Thales fazendo uma patrulha e eles tendo um combate com o Berserker Ema, tá? Eu não lembro o nome, acho que é Ema, é que o golpe dele se chama Buge, alguma coisa de Buge. Aí eu não lembro, Ema de... talvez ele tenha uma estrela lá. Mas ele é um Berserker que eles lutaram ali. Foi uma luta muito boa. O Thales sofreu demais. Ele não conseguiu desenvolver na luta. Ele ficou meio... no meu ponto ali, ele ficou meio preso, meio travado. E sentindo aquele ódio, porque esse Ema era irmão do inimigo lá que matou o... Ema não, tô falando errado. É o Kodalo, tá, galera? Kodalo. O Ema foi o que matou a Aura. E o Kodalo é o que o Thales está enfrentando agora. Então esses dois eram irmãos. E ele comenta na luta lá. E o Thales começa a ficar bravo, ficar louco da vida. E ele tenta lutar, ele tenta desenvolver as estratégias dele, pensar um pouco na luta. Só que o inimigo é muito forte. E num final ali muito emocionante, quando ele tá usando todo o cosmo dele, o cosmo tá esvaindo do corpo dele, que ele fala que ia morrer, ele já começa a passar a vida na frente dele, ele começa a pensar na Aura, que finalmente não, né, mas ele vai se juntar à Aura novamente, será que ele vai encontrar a Aura novamente? E nessa parte que você começa a ficar tenso ali, que você fala, puta, vai matar mais um, ai não, meu Deus do céu! Aí aparece a Esmeralda de Touro e dá um grande chifre totalmente desconcertante, e acaba com o inimigo fica numa cratera, todo quebrado, todo rebentado, e implorando pela morte, querendo morrer, tipo, com um olhar de me mata, eu não quero sofrer desse jeito e tal. E daí eles vão matar, né? A Esmeralda vai matar, e daí você já tem uma noção, você já vê que os Cavaleiros de Ouro, eles não têm tanta dó assim, eles são bem brabos, né, gato? Você vai ficar me atrapalhando? Ela ia finalizar o inimigo, daí o Thales tem a ideia de trazer ele pro santuário como prisioneiro. Então é uma coisa que a gente tem uma noção ali que o santuário não faz prisioneiros, né? Que o santuário já elimina a ameaça e já era. Também acho que aí falta um pouquinho de estratégia às vezes do santuário, né? E o episódio terminou nessa parte aí, eles levando o inimigo pro santuário, e a gente vem pro capítulo 18 aqui, Escorpião. Então a gente vai seguir ali, continuar, vamos ver o que vai acontecer nesse capítulo 18, tá? Galera, só vou falar pra vocês, ser sincero, eu já vi alguma coisa aqui do capítulo 18, eu não vou ficar fazendo as vozes hoje, porque tem muito personagem nesse capítulo. Então eu não vou conseguir ficar mudando, fazendo entonação de voz, senão eu vou ficar travando muito, eu vou ficar enroscando muito, tá bom? Então eu vou seguir direto, narrando, vou mudar um pouco a voz quando for falas, mas vai ser praticamente a mesma voz pra todo mundo, tá bom? Só pra avisar vocês, pra vocês não... por que ele não tá fazendo as vozes? Tá bom? Eu vou... é muito personagem. Dessa vez aqui não dá. Quando é capítulo assim com muito personagem, não tem como. Não tem condição, tá bom?
Então vamos lá, vamos continuar aqui. Escorpião, capítulo 18. Incrível! Hiro estava boquiaberto ouvindo a história do amigo. Os Berserkers eram irmãos? Pois é! Aí... Desculpa, Alexia o ajudava a trocar a atadura nas costelas, mas agora tá pronto. Só sei que, se esses filhos da puta tentarem entrar aqui de novo, eu vou ter o maior prazer em acabar com a raça deles. Mais sério do que jamais esteve, Rafael terminou seu almoço e levantou, deixando os três sozinhos no salão de Ágora. Sobre o que você falou de Atena, Hiro? Thales levou a mão ao queixo. Realmente, tudo indica que Ares tem um dedo nisso. Eu sabia, bateu na mesa. Primeiro, Deimos aparecendo sempre antes da gente para recuperar os artefatos. Agora, essa invasão, justo quando Atena estava adormecida, não pode ser coincidência. O Ema se infiltrou quando a barreira estava mais fraca, não foi? Alexia especulou com os amigos. Quem garante que ela não teve outros lapsos assim antes? Talvez tenha se infiltrado aqui há muito tempo. O Berserker que vocês encontraram, identificaram alguma marca parecida com a que tínhamos visto antes? O símbolo do deus da guerra, digo, Thales conjecturou. Não, que eu lembre, não. Ali olhou para Hiro, que fez que não com a cabeça. No que eu enfrentei também não vi. Para mim, essa é uma marca de corrupção de Ares. Ele deve ter o poder de assumir o controle de certas pessoas ou entidades, como aqueles gigantes, e fazê-los lutar por ele. Essa é uma boa teoria. Para Hiro, tudo se conectou. Isso explica o comportamento estranho daquele desertor. Quer dizer que... A garota engoliu em seco. Esse infiltrado pode ser qualquer pessoa? Até mesmo um de nós, cavaleiros? É possível. Thales tinha uma expressão de dar calafrios. Vamos levar essa hipótese para a reunião dourada logo mais. Que, por sinal, já está para começar. Jade apareceu atrás dos três, como já era de costume. Jade! Hiro abriu um largo sorriso. Como você tá? Um pouco debilitada, mas nada que me impeça de voltar à minha função. Fez sinal com a cabeça para os três a acompanharem. Tomaram o rumo das 12 casas. Seu semblante era melancólico. Não parecia a líder carismática de sempre. A morte de Mir ainda lhe corroía. Por sinal, garotos, falou com um tom mais baixo no caminho. Eu ouvi sua teoria, e tudo o que posso dizer é que já tenho minhas próprias desconfianças. O trio engasgou. Ouvir de uma amazona de ouro validando sua hipótese tornava tudo mais real do que esperavam. Um frio na barriga surgiu de repente. Por favor, não mencionem nada até eu ter provas, e não se metam em encrencas. Hiro se perguntou quais seriam as suspeitas da mestra. Um espião? Um traidor? Seria uma sacerdotisa ou um dourado? Talvez fosse o próprio grande mestre. No Salão Dourado, os Cavaleiros de Ouro ainda estavam chegando. Panos, Atena, Topázio, Ônix, Ágata e Granada já estavam presentes. O Cavaleiro de Aquário estava em pé ao lado de um enorme esquife de gelo, que aprisionava Kodalo de Buge. E aí, galera, quem quiser ver o Kodalo, eu já vou mostrar ele aqui para vocês, já está aparecendo aí na tela. Esse é o Kodalo que eles capturaram, tá? Bem legal também esse personagem. A única coisa que eu achei assim na arte, tá? Eu vou falar na arte. A armadura, ela é bonita. Só que o dura-se todo. A gente já viu o Ema, tem imagens do Ema também. A armadura é do mesmo tom, na mesma pegada. O terror, a armadura é na mesma pegada. As armaduras poderiam ser diferentes, tá? Aqui nas artes. Cada um tem um tipo de armadura. Tudo bem, pode ser puxando às vezes para esse tom de vermelho. Ou umas cores mais... terem cores diferentes, né? Agora, todas as armaduras serem meio parecidas assim, fica meio... Aí você, às vezes, pode até confundir os personagens, porque todos eles têm cara de psicopata, né? Aí a gente acaba ficando meio...
meio perdido, ou confundir, ou achar meio estranho, mas não deixa de ser legal, de ser bem feita, tal, né? Mas poderia as armaduras ter umas diferenças maiores. E novamente não tem o elmo, não tem o elmo do menino para proteger a cabeça dele, tá? E aqui já falando um pedacinho do capítulo aqui, né? Eles têm essa teoria bem interessante, né, de ter um traidor, de ter alguém. E como a Athena estava em desenvolvimento, né? Conforme foi passando os anos, ela está sendo treinada, ela está desenvolvendo o cosmo e tal. Esse personagem, né? Esse traidor, esse infiltrado, acredito eu que ele foi treinado como um cavaleiro também. E não sei, pode ter sido, né? Que nem eu falei pra vocês, eu não sei se eu vou acertar de novo. Mas pra mim, esse traidor, ele é bem próximo dos cavaleiros aqui, da Alexia, do Iro, do Thales. O Rafael, ele saiu meio estranho aqui no começo desse capítulo, meio quietão ali, saiu fora, fazer alguma coisa. Ah, não, sim, aquela ave pode ser do Cavaleiro de Corvo, mas... Ah, de novo o Cavaleiro de Corvo ser traidor? Eu acho que não, eu acho que não. E a gente pode ver que o Vincent não traz muitos cavaleiros iguais do clássico, são bem diferentes, né? São bem diferentes. Então eu acho que ele vai colocar eu não, que nem eu falei, eu tô achando ali que talvez seja, pode ser que o Rafael, Nesso sejam, não os dois, mas eles sejam traidores. Uma pelo jeito que foi colocado aqui, a minha ideia de ele saber onde a Aura tava lá no momento que foi atacado, ele tá bem próximo dos acontecimentos, dos personagens, não vou falar aqui de quem tá desenvolvendo a história, né, dos personagens que estão lutando bem ali na guerra, tá bem próximo, tá entregando muitas informações muito rápidas, muito precisas, né, pros inimigos. Então eu tô achando que é isso, ser sincero, eu tô achando que é isso. E aqui o Iro vai ter aquela desconfiança, né? Eles vão começar a desconfiar de todo mundo, vão começar a ficar tensos com cada um. Eles vão ter que ter uma estratégia para não deixar vazar tanta informação do santuário. Vamos ver o que vai desenrolar, né? Mas é legal isso daí, que fica aquela vibe meio... Ai, sabe quando você tá assistindo um filme e no filme lá tem um grupo de personagens e é aquele grupo, geralmente filme terror, tem um grupo de personagens e naquele grupo de personagens estilo Pânico, sabe? Eu vou falar do Pânico, que o Pânico eu acho que é o mais... que muita gente vai lembrar. Da nossa época e da nossa idade, né? O Pânico tinha essa pegada de eles começarem a desconfiar um do outro e de não saber quem é, e daí no final você tem, era você! Eu tô achando que vai seguir um negócio assim, sabe? Então vai ser bem legal. O aprendiz de cavaleiro... O aprendiz de cavaleiro de ouro lá também, ele é muito suspeito, né? O aspirante a cavaleiro de ouro. Outra coisa legal aqui também é que tem o esquife de gelo, né? Usaram novamente o esquife de gelo. Uma coisa que a gente não vê quase nunca no clássico, né? O Vincent usou de novo aqui, fazendo aquela menção ao clássico. Será que ele tá preso no esquife de gelo totalmente congelado ou tá só a cabecinha pra fora pra poder falar, passar informação? Como que vai ser, né? Então vamos seguir? Então esse foi o jeito que encontraram de mantê-lo preso. Thales tomou nota fascinado. De novo esses pirralhos? Resmungou Cristal ao entrar na sala. Ora, Cristal, o que fazer se eles são os que estão lutando a guerra enquanto uns e outros só ficam perambulando pelo santuário? Jade retrucou e o leão apenas rosnou. O comportamento do dourado despertava a fúria de Iro toda vez. Mesmo tendo se mostrado empático nos últimos dias, sempre que podia deixava claro seu desprezo pelos três. Passou a imaginar se ele era o traidor. Faria sentido pela repulsa em seu olhar cada vez que o encontrava. Não fosse por eles, o estrago teria sido ainda maior. Esmeralda entrava no salão cumprimentando os jovens e Jade com um aceno de cabeça. Um a um, o restante dos dourados foram chegando e a reunião deu-se início.
A Amazona de Touro tomou a frente e começou sua fala. Serei breve, meus companheiros. Thales, perdoe-me, mas vou me apropriar de sua fala. Já há alguns dias as pesquisas dos acadêmicos não têm dado frutos. Nos faltam fontes de informação. Virou-se para o cavaleiro de Ares. Estou certa, Rubi? Está. Surpreso com o teor daquela conversa, o cavaleiro contribuiu. Nossa última descoberta, feita ainda por Aura de Lebre, foi a de que o exército de Ares é dividido em 4 batalhões, com 6 berserkers em cada. Medo, desastre, chamas e fogo. É cedo para dizer qual a função de cada um ainda. Ele fez uma pausa, ajeitou os óculos quadrados e continuou. Pelo fato de a única guerra santa contra ele ter acontecido há muito tempo, há pouquíssimos registros sobre. Sentimos que esgotamos nossas opções. Bom, amigos, tenho certeza que notaram um enorme bloco de gelo no nosso salão. A Amazona de Touro o exibia como um troféu. Dentro dele está o berserker que eu e Thales capturamos, ainda com vida. Será a nossa fonte de informações. Está sugerindo o que eu acho que está sugerindo, Esmeralda? Ágata, mesmo com sua expressão imóvel, transpareceu cautela no tom de voz. Eu não estou sugerindo nada. Ela, que costumava ter uma atitude positiva, pesava seu tom de voz. Arrancar informações diretamente do cara? Cristal arqueou as sobrancelhas e soltou um assovio. Por essa eu não esperava. Tenhamos cuidado, Topázio interveio. Essa é uma decisão para ser tomada assim, sem mais nem menos? Sou contra. A ametista de peixes foi sucinto. E não importa o que falem, continuarei sendo. Minha participação se encerra aqui. Cruzou os braços e encostou em sua pilastra. Iro não entendia o porquê da hesitação. Era a grande chance do santuário conseguir informações valiosas. Thales também ficou confuso. O que acha, Jade? Onyx fitou a Amazona de Libra. Vocês sabem muito bem que eu sou contra qualquer coisa desse tipo. Fechou os olhos e inspirou fundo. Mas, estando em guerra e sem mais opções, não sei o que pensar. Justo, a Amazona de Libra não conseguia pesar na balança os prós e contras. Turquesa de Câncer, com sua língua de chicote, pronunciou-se. Realmente, a decisão não é fácil. Havia uma inquietação assolando a sala. Até Pérola, sempre com um sorriso gentil em seu rosto enrugado, carregava uma fachada sombria. Atena, o grande mestre voltou-se à deusa, buscando uma solução. A jovem congelou. Suas mãos ficaram trêmulas de participar de uma decisão tão grande, mas o mestre tinha razão. Precisava dar seu veredito, como a defensora da paz na Terra. Já temos uma noção do quão terríveis os berserkers são. Eles não poupam esforços para alcançar o objetivo deles de destruir a humanidade. Talvez... Ela cerrou os punhos e lembrou de toda a coragem que Iro lhe ensinou a ter. Talvez devamos ser um pouco mais que nem eles, para que não percamos mais ninguém. O choque de todos os presentes era palpável. Não havia discordância, mas estavam surpresos com a fala da deusa. Iro olhava de um lado para o outro, tentando entender o que se passava. Nunca pensei que chegaríamos a isso. Cristal balançava a cabeça negativamente. Está decidido, então. Panos falou, coçando seus cabelos acinzentados. Ágata deu um longo suspiro e fitou a pupila. Alexia não conseguiu desvendar o que havia por trás do olhar da mestra, mas uma coisa entendeu. Não estava feliz. Eu cuido disso. A dourada deu um passo para frente. Todos sabemos que eu sou a mais indicada mesmo, sem enrolação. O bom e velho veneno do escorpião. Pérola caminhou para a saída contrariada. Já que está tudo decidido, vou voltar para a casa de Gêmeos. Espere, disse Onyx. Atena e o grande mestre ainda não finalizaram a... Deixe-a
Ela ir. Atena observava os próprios joelhos. O coração estava apertado. Em sua cabeça, todos a odiavam ou achavam que era péssima comandando. Sem responder, Pérola se retirou, deixando o cavaleiro de Capricórnio contrariado, apesar da autorização da deusa. Ágata! Jade colocou a mão no ombro da Amazona de Escorpião, que prontamente retirou com um tapa. Você não precisa. Sem essa, como se mais alguém de vocês tivesse o estômago. Granada. Gritou para o colega, que estalou o dedo e o caixão de gelo se evaporou num instante. O berserker caiu no ombro da Amazona desacordado. Você sempre escolhe carregar o fardo sozinha, não é? O cristal fechou a cara e ela apenas o ignorou. Ágata carregou o indivíduo por uma porta lateral que dava para uma escadaria escura e desembocava num porão. Aqui foi a reunião do condomínio de novo aqui, todo mundo, a gente vê ali que os cavaleiros... Aqui foi menos braba do que no capítulo, acho que é o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 11, né, a reunião. Foi mais tranquila, porque a Atena tomou a decisão, né? Eles não precisaram ficar debatendo um com o outro, mas você vê a discordância entre os cavaleiros. E aqui, mais uma vez, você tem aquela noção que o cavaleiro, que o santuário não faz prisioneiros, eles matam e pronto. Tanto que eles estão na dúvida aqui do que vai acontecer com esse inimigo, né? Então vamos seguir aqui. Por que o clima tá assim? O que tem de tão ruim num interrogatório? Iro se virou e viu seus colegas tão confusos quanto ele. Ah, a inocência da juventude. O leão zombou da cara do garoto, mesmo também estando apreensivo. Tortura, garoto. Jade repetiu com a voz mais baixa e reflexiva. Estão falando de tortura. O quê? Thales soltou um grito desesperado. O jovem buscou o olhar de Esmeralda, enquanto Ali estava inerte. Não foi para isso que a gente capturou ele. A dourada fechou dolorosamente os olhos e não deu uma resposta ao cavaleiro. Não podem fazer isso, Iro se revoltou. Tentou correr para alcançar Ágata, mas Cristal se colocou à sua frente e lhe deu um encontrão. Caiu no chão desconcertado. Nós não vamos fazer nada, pivete. Ágata vai. Respeite a decisão dela e de Atena. Vamos, Iro. Jade colocou a mão nas costas do pupilo. O salão começou a se esvaziar, com os dourados todos saindo em silêncio. Não! Ele aproveitou um descuido de todos e escapou na direção do porão. Iro, espera! A Atena gritou, sentindo-se culpada. Cristal apenas revirou os olhos, enquanto o garoto sumia pelos degraus. Descendo as escadas afoito, chegou a uma espécie de calabouço com apenas 2 celas de metal pesado, uma de frente para a outra. Ágata havia acabado de abrir uma delas quando percebeu o cavaleiro adentrando o local. Irritada, largou o codalo dentro do cubículo. O berserker grunhiu. Então ela agarrou o jovem pelo pescoço e o ergueu. O que pensa que está fazendo aqui? O rosto da dourada se contorcia em raiva. Essa é uma área restrita. Tortura, é errado! Debatia-se e falava com dificuldade. Os dedos da Amazona afundavam em sua pele, contraindo sua laringe. Assim como foi quando Cristal o atacou, nem se reunisse toda a sua força se livraria do agarrão. Escuta aqui, seu pirralho. Te deram acesso à reunião dourada. Ao salão do grande mestre e até a audiência particulares com Atena você teve. Eu sei que você está se achando o cavaleiro mais importante do santuário, mas uma decisão foi tomada. Ágata apertou o pescoço com mais força. Respeite a hierarquia. Jogou-o contra o portão da outra cela. Iro caiu destrambelhado e tossindo. Francamente, tortura é errado? Esse é o seu grande argumento? Atena decidiu e nós acatamos. Somos seus cavaleiros. Se você não consegue aceitar isso, vá procurar outra coisa para fazer. Virou-se para adentrar a cela novamente. Espera! Insiste.
Ele a segurou pela perna. Espera! Insistente, ele a segurou pela perna. Já chega! Argulha escarlate! Do indicador, um feixe fino e vermelho foi disparado, atingindo-o no ombro. A dor era insuportável e irradiava do local de contato para todo o corpo. O veneno do escorpião agia rápido e Hiro se contorcia no chão. Achou que morreria pela dor. Entendeu na hora o porquê de Agatha conduzir aquele procedimento. A agulha escarlate é composta por 15 ferroadas que atingem o sistema nervoso central, causando uma dor indescritível. Não se preocupe, apenas uma não é suficiente para matar, apesar de parecer. Ela se virou, deixando o cavaleiro agonizando. Assim que se recuperar, levante-se e vá embora. Se eu te encontrar aqui quando terminar, você terá mais 14 agulhas para encarar. Entrou na cela com o berserker. Hiro permaneceu se debatendo. A agonia era tamanha que começou a alucinar. Transpirava, tinha calor e frio ao mesmo tempo. Os gritos de Kodalo invadiam sua mente e ele já não sabia mais diferenciar realidade de delírio. O sofrimento do inimigo espelhava o seu próprio. Aqui, galera, você vê, tá bem legal também essa parte aqui, porque, pelo que eu lembro, no Cavaleiros a gente não tem nada em relação à tortura, né? E uma coisa engraçada tá lendo esse capítulo, né, falando de tortura, porque eu tô ouvindo um podcast que é Projeto Humanos, que o Jeff veio aqui e indicou, daí eu tô ouvindo ele lá. Daí eu tô na segunda temporada, daí na segunda temporada ele tá... O rapaz do podcast lá, ele tá entrevistando, fazendo entrevista com pessoas do mundo, assim, né? Pessoas que viajaram, brasileiros que viajaram o mundo, mas não viagens boas, né? Tem um que lutou na guerra do Afeganistão, se não me engano. Aí tem outro ali que tá falando dos preconceitos que tem no Egito, dos preconceitos que tem lá na... Agora eu posso estar falando besteira, é a Ásia, o Oriente Médio lá, tá? Ele dos conflitos, dos preconceitos que tem, de tudo que as pessoas sofrem por lá. E tem um cara, como ele lutou na guerra, ele foi do batalhão especial dos Marinas lá, ele lutou na guerra. E depois ele seguiu pela parte dos interrogatórios, né? E daí nessa parte dos interrogatórios, muita gente fala que os americanos fazem torturas pra tirar... É Marina? Eu falei errado? Eu acho que ele fala Marines, né? Eu falei Marinas, mas é Marines, é em inglês que ele fala lá. Ah, Forças Especiais lá dos Estados Unidos, lá ele faz parte lá, tá? Aí, ele foi pra essa parte de interrogatório, e nessa parte muita gente critica, né? Fala assim dos Estados Unidos, que os Estados Unidos torturam os terroristas pra tirar informações e tudo mais, e ele comenta, ele fala, ó, ser sincero, provavelmente já teve essa parte, alguma coisa com tortura e tudo mais, só que nos nossos estudos e tudo mais, a gente chegou num conceito, né, num consenso que não adianta torturar. Por quê? Você vai fazer a pessoa sentir uma dor física, a pessoa vai falar qualquer coisa que você queira ouvir, porque ela quer se livrar daquela dor, ela quer se livrar daquilo, né? Então, eu também concordo um pouco com isso, que tortura não é o caminho correto, porque você não vai ter uma informação precisa, né? Tô colocando na obra aqui, não linkando com a realidade. Na realidade, não, claro, que nenhuma pessoa deve ser torturada, tá, galera? Então, se aqui no Cavaleiros, claro, é uma obra de ficção e tudo mais, tô fazendo um link com a realidade aí, mas é uma obra de ficção, eu acho que não vai ter, porque o Cavaleiro esse Cavaleiro aqui, o Kodalo, ele tava pronto pra morrer, ele queria morrer naquele momento. Então, não sei se ele vai entregar informações importantes ou se ele vai entregar informações precisas, corretas. Daí, esse cara lá do podcast, ele entrevistando esse Marine, né? Marine? Esse Marine, ele conta algumas coisas assim, é bem legal ele falando, né? Ele fala que eles
eles pegam o terrorista e vão conversando com o terrorista. Eles têm métodos, mas são métodos de conversa, porque eles têm que tirar foto do cara quando eles entram lá na sala de interrogatório, tirar foto do cara, do corpo, de como o cara tá, e no final do interrogatório tirar outras fotos para colocar tudo num relatório e entregar como eles pegaram o informante, né, o terrorista, e como eles entregaram. Aí fica uma pessoa lá dentro da sala, outra pessoa fica assistindo, né, outro interrogador fica assistindo, para ficar pegando as nuances do que essa pessoa que está sendo interrogada está falando. Porque daí nessas nuances eles começam a ir no que a pessoa realmente está vulnerável a te entregar. Tanto que num dos casos ali ele fala que um deles queria escrever um livro. E ele começa, quando eles começaram a falar, chegaram todo num diálogo, conversando, chegaram nessa parte que ele queria escolher um livro, eles começaram a mudar a cabeça do cara. Daí o cara começou a pensar um pouco melhor, porque ele saiu um pouco daquela realidade dele de terrorismo, daquela pressão religiosa e tudo mais, e ele estava numa área segura, e o cara começou a mudar um pouco o pensamento, e eles começaram a entrar na mente do cara, até meio que quebrar o cara. Quebrar, eu digo assim, tipo, fazer o cara pensar um pouco e mudar de ideia, né? E daí o cara começou a entregar informações, aí eles falavam que se ele poderia depois, mais pra frente, escrever um livro, eles poderiam dar uma ajuda pra ele, começaram, sabe, a convencer ele. Então é bem legal esse episódio lá do Projeto Humanos, tá? É bem legal. Aí como eu vi isso aqui da parte de tortura aqui, né? Daí eu lembrei disso aí, eu achei interessante de eu tá lendo esse capítulo e realmente tá ouvindo aquilo lá, né? E daí ali, o que ele fala também? Que o terrorista, ele tem medo de ele voltar pra região dele, porque eles sabem que quando ele voltar, ele sabe que quando ele voltar lá pra região, ele vai realmente ser torturado, porque os caras vão querer que ele... vão saber que talvez ele tenha entregue informação, independente se ele entregou ou não, por que ele voltou de tão bom aspecto. Então, ao mesmo tempo, esses caras, eles têm medo de voltar pro país de origem deles, né? Então tem toda a história, é bem legal esse episódio. E aqui, como o Ares, dá pra ver, tipo, o terror, ele é um cara muito sanguinário, muito bravo lá, né? O cavaleiro... Como que é o nome do terror mesmo? Esqueci o nome. Deimos, né? O Deimos de terror, ele é um cavaleiro muito sanguinário, muito violento. Acredito eu que se esses cavaleiros voltem de um interrogatório, alguma coisa assim, eles descubram que o cavaleiro foi capturado, ele teria alguma reação nesse sentido, de realmente torturar o Kodalo, né? Então, vamos ver aqui pra onde vai seguir, mas é bem interessante, velho, bem interessante. Vamos ver o que o Santuário vai decidir fazer aqui, né? Então vamos seguir? Ó, legal, o Rodrigo falou aqui que no Hakuren também tem Deimos e Phobos. Interessante. Bom. Vamos continuar? Quando voltou a si, não sabia quanto tempo havia passado. Os lamentos do homem haviam cessado, e ouviu Agatha destravar a porta da cela. A intervenção havia chegado ao fim. Levantou-se num pulo, e ainda que descoordenado, escapou dali antes que fosse visto. Desceu as 12 casas atordoado, tropeçando nos degraus e nos próprios pés. Seu ombro latejava e o mundo girava. Os berros de dor e agonia que ouviu lhe atormentavam. Não conseguiu acreditar que os cavaleiros de Atena recorreram a algo assim. Encontrou Alexia perto dos jardins. Hiro, por onde andou? A gente estava preocupado com você. Com as mãos nos braços dele, chacoalhavam. Eu não... As palavras se embrulharam em sua boca. Você sumiu por horas. Horas? Coçou a cabeça. Perdi a noção do tempo. Você não vai acreditar no que aconteceu. Contou toda a história para ela, desde a discussão com Agatha até o golpe que levou e os gritos que ouviu. Caramba! Ela pressionava as pálpebras dos olhos. Por que você bate tanto de frente com os Cavaleiros de Ouro? Eu não podia aceitar aquilo! Exclamou revoltado. Mas, não importa, somos Cavaleiros de Atena, e ela deu uma ordem direta. Não cabe a nós questionar. Foda-se! Berrou. Alexia se assustou.
Não me importa quem deu a ordem, eu nunca vou aceitar. Não sei como Agatha conseguiu fazer algo tão terrível. Hiro! Irritou-se com o nome de sua mestra sendo envolvido. Ela só estava cumprindo a função dela. Alguém ia ter que fazer. Ela batia o pé no chão enfurecida. Que eu saiba, a função dela é proteger a paz na Terra, não torturar pessoas. A não ser que ela faça isso frequentemente, já que aceitou essa tarefa tão de bom grado. Quantas pessoas será que ela já não... Um soco poderoso acertou bem na boca e interrompeu a frase na metade. Seu corpo torceu no ar antes de ele se estatelar no chão. Olhou Ali abismado. Ela tremia os lábios. Como você pode? A garota estava ofegante, mal conseguia segurar suas emoções. Acha que você tem o senso de justiça intacto? Que só você tem um fardo para carregar? Talvez o cristal tenha razão e tenham passado a mão na sua cabeça por tempo demais. Ali colocou a mão no lábio. O sangue que escorria o deixou incrédulo. Nunca brigaram assim antes. Agatha salvou minha vida. Salvou a sua também. Se não fosse por ela, o Deimos tinha matado a gente no Monte Helicon. Nós vimos amigos morrerem. Enfrentamos inimigos juntos. Abaixou o punho. Não é só você que tem um fardo a carregar, Hiro. Enxugou uma lágrima que escorreu e ele começou a entender melhor. Em nenhum momento considerou o quão difícil a situação havia sido para todos os outros. Alexia, os Cavaleiros de Ouro, Athena e principalmente Agatha teve em suas mãos uma missão amarga e ele, no alto de sua arrogância, a encurralou. Jogou em sua cara o quão errado era o que estava prestes a fazer. Alexia, O tossido de alguém limpando a garganta se fez. Era Cristal. Por algum acaso, eu ouvi o meu nome? Estava de braços cruzados. Alexia levou um susto. Leão? O que pensam que estão fazendo, lutando dentro do santuário? Não, a gente só estava... Hiro tentou se explicar, mas foi interrompido novamente. Nem começa, eu vi o socão que você levou. Seu direto é potente, menina. Congelada, Alexia não sabia o que fazer. Lutas por motivos pessoais eram expressamente proibidas. O Cavaleiro de Ouro era assustador. Ambos sabiam de seu poder. Sua personalidade e seu desgosto para com eles tornava a situação ainda mais perigosa. Vejamos. Ele os fitou os dois, analisando as suas caras assustadas. Qual punição devo aplicar? Aplica a mim, a culpa foi minha. Hiro se desesperou para limpar a barra da jovem. Alexia o olhou incrédula. É claro que a culpa foi sua. Em nenhum momento deduziu o contrário. Então se voltou para a garota angustiada e revirou os olhos. Ora, relaxem. Não será uma punição capital. Foi até o cavaleiro, levantou-o pelo braço e colocou a mão no ombro de cada um. Odeio admitir, mas vocês têm sido importantes para esta guerra. Mas, como estão se comportando como pirralhos, serão tratados de acordo. Ao invés de prisão, ficarão de castigo. Estão proibidos de participar da reunião dourada de amanhã, quando Agatha revelará o que descobriu do inimigo. Castigo? Alexia ficou confusa. Isso é ridículo! Hiro afastou a mão do dourado. Você só está usando isso como desculpa para não ver a gente no Salão Dourado. Não seja besta, moleque. Nunca duvide da minha seriedade. É mais uma lição que espero que vocês aprendam, apesar desse claramente não ser seu forte. Eles abriram a boca para argumentar e Cristal os interrompeu. Vocês ainda estão reclamando? Eu podia, muito bem, prender vocês dois no Cabo Sunion. É isso que querem? Não, disse Hiro resignado. A imagem da prisão aquática lhe dava calafrios. Ótimo, então sejam bons meninos. Busquem suas armaduras amanhã quando estiverem prontas e perguntem ao seu amigo Thales as novidades, já que ele não saiu por aí se metendo em brigas. Com uma risada, retirou-se. E foi, acabou mais um capítulo aqui. Bem legal esse capítulo também.
Volto a dizer que a crescente tá muito boa. A narrativa tá indo mais rápido, tá desenrolando mais rápido, agora que já entregou vários personagens, que a gente já conheceu vários personagens. Tá muito bom. E aqui a gente vê o primeiro desentendimento, né? Do Hiro com a Alexia. A gente tem aquilo, os dois estavam numa sintonia tão grande no capítulo lá das lutas, no capítulo que eles estavam meio ali no luto pós a aura ali, vendo as estrelas, que a gente pensou, puta, vai ter um romance, vai ter um beijo, cadê? Daí vai do 0 ao 100 do nada, e os dois aqui simplesmente estão brigando porque o Hiro tá sendo um boca aberta, né? O Hiro tá sendo o diferentão aqui. E eu falo pra vocês, galera, o Hiro, eu tô sentindo nele, ele é um pouco, eu sou um pouco parecido com o Hiro. Ser sincero com vocês. Eu não ligo muito pra, quando eu tô trabalhando na empresa e tudo mais, eu não sou uma pessoa que liga muito pra regras. E eu também não sigo muito ordens de cima, se eu acho que tá errado. Eu sou sou bastante teimoso. Né? E então eu consigo entender o Hiro assim, porque ele vê uma coisa que não bate, que tá errado, e às vezes ele acaba não pensando no lado dos outros. Né? Eu penso no lado dos outros, eu entendo o lado dos outros, mas eu tento ver mais vamos colocar na hierarquia aqui de empresa, tá? De trabalho, né? Como eu trabalho, eu sou peão de fábrica, né? Eu trabalho ali de operador de máquina. Tem vezes que chegam ordens a mim que eu falo, não faz sentido eu ter que fazer isso daí. Não tem nada a ver. Então eu não tô teimando de maldade. Eu tô teimando porque eu vejo que não faz sentido fazer aquilo. Então eu acho que o Hiro também. É que eles entregam o Hiro aqui, eles encaram o Hiro como um moleque, né? Como um adolescente, que é o que realmente ele é, querendo ou não, e ele tá começando a vida, né? Então eles têm os ensinamentos, tanto que o Cristal fala aqui, ó, isso aqui é mais um ensinamento pra você. Então o Hiro tem que pensar um pouquinho mais ali nas atitudes dele pra não prejudicar ninguém. Tanto que, querendo ou não, essa atitude pensa comigo, essa atitude de ter sido aceito a tortura foi porque o Hiro conversou com a Athena e ele falou pra Athena pra ela não, não ser tão... não aceitar simplesmente o que os outros falam, para ela ser mais concisa, para ela tomar mais decisões de certa maneira. Ele ensina lá, ela fala o palavrão lá pela primeira vez na frente de alguém. Então aqui também pega e fala, né? Quando ela tá tomando essa decisão, ela fecha os punhos e lembra do que o Hiro ensinou para ela. Só que o Hiro não é uma pessoa muito... Você, dois jovens, um ensinando o outro, né? Não é muito ideal seguir esse caminho. Então, foi meio que culpa do Hiro a tortura. E ele não pensou nisso, né? Ele não pensou de talvez tenha sido eu, por isso que ela tomou essa decisão. Se talvez ele não tivesse conversado com ela naquele ponto, daquele momento, daquele jeito, ela não teria tomado a frente aqui e tomado essa decisão. Mas também vejo um erro do Panos aí, né? O Panos vem, ele é um grande mestre, ele é um líder, ele é a pessoa a ser seguida ali, e como a Athena é jovem, uma decisão muito pesada dessa, ele não deveria deixar nas mãos dela, né? Tudo bem que ele tá meio, toma as rédeas, pode ser que eu não esteja aqui sempre pra você, pra te ajudar, então decida você. Mas ali é um fardo muito pesado pra uma jovem a carregar, de tortura, assim, e tudo mais, né? Então é complicado aqui. O Hiro tá sendo muito... igual o Rodrigo falou aqui, o pivete rebelde, ele tá sendo rebelde, tá sendo arrogante, tá só pensando nele. O Hiro tá sendo famoso estorvo aqui pro santuário por enquanto, né? Ele, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele atrapalha. E o Thales, como o Thales é mais contido, né? A Alexia já também é mais esquentadinha, mais brava. O Thales, como ele é mais contido, mais centrado, ele já vai estar lá participando da reunião, ele vai saber. Provavelmente no próximo capítulo a gente vai ter alguma
informação dessa reunião. Vamos saber mais coisas a respeito de Ares, né? A não ser que o inimigo esteja enganando ou mentindo. Então esse capítulo aqui eu gostei. Também achei bem interessante, bem legal. Vamos ver. Eu tô curioso para ver como que vai fechar esse primeiro arco, esse primeiro livro. Tô muito curioso para saber se vai morrer alguém importante, se a gente vai ter... como a Athena aqui é muito nova, eu acho que ainda não vai ter, né, esse embate. Alguma coisa assim, esse embate entre Athena e Ares, né? Mas eu tô achando ali que no final vai ter umas lutas legais ali dos Cavaleiros de Ouro contra o Deimos e o Phobos. E daí a gente vai conseguir ver mais a versatilidade dos Cavaleiros de Ouro. Vamos conseguir ver mais Cavaleiros de Ouro em ação, né? Claro que aqui não é o foco do Vincent, mas seria interessante mais pra frente também ele contar, dependendo... a Jade, que nem a gente teve uma breve luta da Jade com o Deimos, né? Então, tipo, se a Jade voltar a lutar, ele meio que fazer um flashback, contar um pouco da história da Jade. Um pouco. Nem que seja, tipo, não precisa ser um capítulo inteiro, mas contar com alguns parágrafos, algumas coisas, contar um pouco da história da Jade até aquele momento que ela chegou ali. Ia ser interessante, ia ser bem legal. E acho que é isso, galera. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. O Zé vai seguir com o próximo capítulo aí, tá? O capítulo 19. O próximo capítulo 19 se chama Touro, tá, galera? Então vocês vão já ter uma noção aí. Vamos conhecer talvez um pouco mais da Esmeralda de Touro, saber se talvez ele vai ter uma lutazinha a mais ali com ela. Se os Berserkers vão invadir o santuário ou não, se o santuário vai tentar resolver. Então deixa aí com o Zé. Bom, pessoal, vamos lá agora, capítulo 19, Touro. No Salão Dourado, Thales observou Ágata adentrar o recinto. Estavam todos reunidos à sua espera. A Dourada tinha uma fisionomia imutável, mas ele não pôde deixar de achar que era para esconder a carga emocional que o momento trazia. Tenho novas informações, ela falou abruptamente, enquanto ainda fechava a singela porta de madeira às suas costas. Por favor, Onyx abriu as alas. Interroguei o Berserker a noite inteira. O que eu descobri não foi muito, mas crucial. Cristal franziu a testa. Lançou um olhar apreensivo para Jade. O ritual de reencarnação de Ares ainda não está completo, disse Ágata, que teve uma engasgada coletiva como resposta. Falta um artefato e eles planejam recuperá-lo hoje ao anoitecer. Precisamos agir rápido. Impossível. Os olhos de Rubi buscaram a Amazona de Libra. Pelo que apuramos, eles já recuperaram os 3. Existe um quarto, um que nossas pesquisas descartaram. A urna que lacrou a alma de Ares na última Guerra Santa. Com ela e os outros 3 componentes, o deus da guerra renascerá. Uma noite inteira de interrogação, e isso foi tudo que conseguiu descobrir? Disse Turquesa de Câncer, com seu tom sarcástico. Fiquei sem agulhas no final. A Amazona de Escorpião já estava de saco cheio da situação. Ansiava por descanso. Turquesa se aproximou e a encarou de perto intensamente. Ágata retribuiu. A troca de olhares ameaçadores pesou o clima. Por fim, a Dourada de Câncer respirou fundo e voltou ao seu posto sem dizer mais nada. Sabemos sua localização? Topázio tentou ser prático. Se precisavam agir rápido, era o que fariam. Sim, não muito longe daqui, na região de Lacônia. Onyx, Topázio e o Grande Mestre se entreolharam. A decisão parecia fácil. O que estão esperando? Rosnou o leão impaciente. Organizem uma missão para lá logo. Ele tem razão. Jade interveio. O tempo corre contra nós. Certo. Panos levantou de sua cadeira decidido. Enviaremos um grupo para investigar o local. Não podemos deixar o santuário desprotegido, lembrou Topázio.
Com os ataques recentes, precisamos do máximo de forças aqui. Mandaremos uma de nossas rastreadoras. Então Onyx concluiu. Organizem uma pequena equipe e partam assim que puderem. Agatha deu um passo à frente, mas Esmeralda a interrompeu. Eu vou. Nossa outra rastreadora deve estar exausta de passar a noite em claro. Deu um tapa empático no ombro da companheira. Ela se virou para Thales com um largo sorriso no rosto. Além do mais, temos um belo time de caçadores e berserkers aqui. Rubi arqueou a sobrancelha. O jovem ficou paralisado ao se imaginar embarcando em uma nova missão contra inimigos tão poderosos. Tendo em vista que as armaduras de Carina e Volans ainda estão sendo consertadas, faz sentido você ir. Jade lhe passou confiança. Você estará em boas mãos. Claro que estará. Esmeralda envolveu o cavaleiro com um de seus fortes braços. E Rubi, não fique com ciúmes se eu ensinar uma coisa ou outra a seu discípulo. Num clima surpreendentemente descontraído, a reunião se encerrou. Thales não teve tempo nem se despedir de seus amigos. Partiu direto com a Amazônia de Touro para a entrada sul. Rafael de Lagarto e Nesso de Centauro. Ela falava como numa chamada. Sim, responderam juntos. Seu entusiasmo era evidente. Estavam prestes a embarcar em uma minivan azul. Pegariam o melhor transporte disponível, graças à presença da Dourada. Prontos para salvar o mundo? Sempre. Nesso colocou a mão no peito, reforçando sua dedicação à causa. Isso não vai ser brincadeira, pessoal. Thales preocupava-se com a postura da dupla. Relaxa. Rafael deu um tapa em seu braço e abriu a porta do veículo. Essa é a nossa função. Seguiram em direção a Lacônia. A viagem não foi longa. Muito por Esmeralda ter passado o tempo inteiro contando histórias sobre suas aventuras passadas. Falou sobre coisas que encontrou e inimigos que enfrentou. Contou até sobre a vez que passou uma semana inteira em Creta, caçando um minotauro. Os jovens, especialmente Rafael e Nesso, ficaram tão entretidos com sua desenvoltura que nem sentiram o tempo passar. Um leão com uma couraça de metal? O cavaleiro de Centauro tinha a boca tão aberta que se algum inseto a adentrasse, nem perceberia. A história que ela contava despertava a curiosidade de todos. Gigantesco, ela respondeu. O revestimento era tão duro que até parecia uma armadura de ouro. E como você fez para derrotar ele? Rafael tinha as mãos na bochecha. Bom, o que me salvou foi que a van parou. Estavam em seu destino final. Fica para uma próxima, meninos. A Dourada abriu a porta e inspirou o ar da região, animada. Aqui estamos, Lacônia. Para onde vamos exatamente, Esmeralda? Nesso estava um pouco reticente. Não se preocupem, tenho as coordenadas. Ela se virou para ele e Rafael. Escutem, vocês dois. Sei que esta é a primeira missão de campo de vocês. Portanto, deixem comigo, caso alguma situação perigosa surja. Não se sintam pressionados, ok? A dupla acenou com a cabeça e o grupo tomou seu rumo por uma região montanhosa, com Thales e Esmeralda à frente. Os outros ficaram para trás, deslumbrados com a paisagem natural. Legal a sua postura, Thales comentou, aproveitando que estavam praticamente a sós. Ser uma Amazona de Ouro tem suas responsabilidades. Piscou um dos olhos. Sua pele oliva reluzia no sol do começo da tarde. Foi por isso que contou tantas histórias no caminho para cá, né? Queria diminuir o nervosismo. Ela olhou para os outros dois cavaleiros de prata, distraídos. Pareciam uma dupla de turistas, aproveitando cada segundo de sua primeira aventura. Esboçou um sorriso modesto. Não são os primeiros novatos com quem eu lido. Voltou a fitar Thales. Sei que parte de sua motivação como cavaleiro é proteger seus companheiros. Sendo uma Amazona de Ouro, fazendo parte do rol de cavaleiros mais poderosos a serviço de Atena,
Isso é mais do que um desejo, é uma necessidade. Ficou pensativa. Apesar do tom jocoso na conversa entre a Dourada e seu mestre, anteriormente, aprendia de verdade com ela. Obrigado por ter me salvado do Berserker. O cavaleiro olhava para o chão. Ainda não tinha te agradecido. Eu te salvei e você nos salvou. Graças a você, temos essa pista importantíssima. Sorriu com a boca cheia de dentes. Você tem que se dar mais crédito, amigo. Ficou encabulado, mas era verdade. Graças a ele e aos acadêmicos, foram capazes de entender muito mais sobre o inimigo. Talvez devesse mesmo aproveitar. Eu, normalmente, me atenho à parte teórica, disse ele. Mas você me inspira a ser um guerreiro melhor. Está no nosso sangue. Deu um tapa forte nas costas do jovem. Somos cavaleiros. Eu só te dei um empurrãozinho. Riram, sem nenhum pingo de nervosismo, com a missão que tinham pela frente. E vocês dois aí, vão ficar para trás? Deu um grito que assustou os jovens. Não, senhora. Apertaram o passo e o alcançaram. Já caminhavam pelo terreno acidentado há algum tempo, quando de repente Nesso gritou. Pessoal, olha! Apontou para o horizonte, onde era possível ver ruínas num vale. Ruínas? Claro. Esmeralda revirou os olhos. Ruínas são sempre tão chatas. Como crianças vigiadas pela mãe, os dois novatos dispararam na frente e a amazona gritou para terem cuidado. Não era nada impressionante. Meia dúzia de construções destruídas numa área circular e só. Reviraram todos os cantos do lugar e não encontraram nada de relevante. Estamos no lugar certo. A Dourada coçou a cabeça no lado direito, onde o cabelo era raspado. Estranho. Thales sentou nos restos de uma coluna. Vai ver, tem alguma passagem secreta por aqui. Nesso tateava as paredes freneticamente. Ou então foi uma cilada. Rafael estalou os dedos. Bom, Zé, vamos dar uma respirada aqui. Pera aí. Tinha um trombadinha na rua passando ali, eu chamei pra gravar aqui comigo. Cadê? Aqui. Oi. Tava dando muita treta, né? Jesus com o Júnior, daí ele pegou o trombadinha ali da rua. Meu nome é Roberto, viu? Ai, mano, o Bolsonaro estragou o ok pra mim, Zé. A hora que você falou a parte ali, não sei o que, tá ok? Não, mano, o Bolsonaro estragou o ok pra mim, velho. Se lascar. A hora que você leu, eu falei, é o Bolsonaro falando. Lembra do Nelson Rubens, Zé? Ok. Ah, não, velho, não dá, velho. O mais novo é o Bolsonaro, velho. O tá ok, quebrou eu ali, velho. Não, ó, uma coisa que deu uma quebrada em mim aqui foi na parte que eles iam viajar numa minivan. Falei, pô, os cavaleiros, sabe, são cavaleiros, uma cavaleira de ouro. Eles conseguem, como diz no primeiro capítulo lá do anime, né? Rasgar os céus, como que é? Voar, velocidade da luz. Voar muito Não é forte voar, deles, mas não. Eles rasgam os céus com os seus corre pra golpes na caramba. terra, eles correm, tão eles pulam. rápido, é. Voar, eles não voam. O único que voa, acho que é o Loiulo, vai ter asa. Ah, mas. É que eu tô a verdade, só no Netflix, né? Que eles voam lá, que eles ficam com a mãozinha assim, ó. Parece uns aviãozinhos. Não, mas, tipo assim, ó. Você não achou meio estranho essa parte, assim? Ah, eles vão fazer uma missão pra Atenas, são cavaleiros. Mano, vai correndo, vai, sei lá, saltando. Agora vão numa minivan. Tipo assim, eu achei meio estranho essa cena, sabe? Uma cavaleira de ouro, assim. Uma minivan com os de bronze pra chegar no lugar. Eu achei meio. Não, teve um capítulo, eu não lembro qual que foi, não sei se foi o 8 ou 9, É. que eles foram de carroça. Que daí eu até comentei ainda no capítulo que eu falei, nossa, que estranho. Eu até falei, tudo bem, o negócio de meio tecnológico, aí as coisas são meio tecnológicas, armaduras, tudo mais, e eles irem de carroça, sendo que eles poderiam ir a pé, sei lá, correndo, alguma coisa assim. E aqui, tipo, vão de minivan. Aí eu também achei estranho. A hora que você falou minivan ali, eu falei, a carroça tava melhor do que a minivan. Mas. E outra, a Atena tá muito bom de vaca, né? O PSG, assim, vai mandar o jogador pra um lugar, os caras vão de jato, de avião, né? Aí vai numa minivan. Aí fala, não, é porque deve ser perto. Tá, mas se tá perto, são cavaleiros. Vai com o Cosmo ali, vai correndo, sei lá, dá aqueles saltos que cavaleiros dão, assim.
Mas enfim, foi uma coisinha assim que é gosto pessoal, né? Vamos se atrelar aos detalhes aqui, Zé. Eu achei interessante essa coisa de eles de bronze ali, os de bronze vão pra uma missão, só que são novatos. Então, manda uma de ouro junto, meio que na retaguarda ali, né? Tipo, os caras se desenvolver pra lutar, mas se o bicho pegar, tem uma de ouro ali pra ajudar. E também no pós-luta, né? Ela, por ser uma cavaleira de ouro, ela vai falar, né? Onde que eles erraram, onde que eles acertaram, onde que eles podem melhorar. Porque faz muito sentido, se você pensar no clássico assim. Ah, a Marin treinou Seiya, ele ganhou armadura e ela largou ele no mundo, se vira. Então é um negócio assim, que ele vai lutar, ele não tem alguém ali pra orientar ou pra ajudar ele, né? Então achei um negócio que achei interessante essa questão de ter uma de ouro ali pra observar a evolução deles, talvez a dica ou também salvar eles se forem morrer, né? Porque imagine, o cara treina tanto tempo, conquista a armadura de bronze e chega na hora do vamos ver assim, o cara já morre, digamos, na primeira, segunda luta, perde a armadura e perde um guerreiro assim. Aí eu acho que o Santuário tá cometendo um erro. Porque na primeira vez foi a Jade, o Mir e o Hiro lá. Três e o Cavaleiro de Ouro. Sim. Mesma fita. E só que lá eles não sabiam do perigo que eles tinham. É. E o Mir acabou morrendo. Então, Aqui eles estão mandando a mesma coisa. Tem que mandar mais Cavaleiro de Ouro. Um só não vai dar conta. Vai que aparece o terror lá de novo e tal. E vai acabar morrendo mais um Cavaleiro. Só que eu tenho aquela minha teoria, né? Que eu tô achando que nisso o Rafael são traíra. caramba, ó, você é. Eu tô achando, porque eles sabiam da Aura lá e tal, que a Aura tava. Alguém sabia que a Aura tava lá naquela biblioteca no momento, estudando, e ela sabia muita coisa, e deixaram a porta destrancada para aquele Berserker entrar e matar ela. Então eu acho que alguém próximo dele sabe as coisas. Então eu tô desconfiando um pouco desse do Rafael. Eu tô desconfiando dos dois. E os dois tá indo muito tranquilo pra missão, sendo que é um negócio arriscado. Por mais que eles sejam moleques, eles sabem. O Mir morreu, a Aura morreu, e eles estão indo tipo, vamos lá, alegria. Entendeu? Verdade, tipo assim, vamos na frente, vai. Eu tô Não, os caras eram pai tudo cabreiro, tipo assim, tenso, já morreu, preocupado. Já morreu dois que é da minha classe, e eu tô indo na minha primeira missão, eu posso morrer, cara. Ou então o cara é assim, sangue nos olhos, vamos vingar os dois cavaleiros que morreram, que são nossos amigos, vamos matar esses caras. Por isso que eu tô cara tava de boa, por isso que eu tô achando que um dos dois é sem vergonha. Porque a Aura é próxima deles, era amigo. O Mir também era amigo. E eles conheciam. Como que eles estão, tipo, passou uns dias só, eles estavam, morreram. Beleza, os caras deviam estar tenso, bravo, entendeu? Então, eu acho que o Santuário tá cometendo um grande erro de mandar pouca gente. Tinha que mandar mais. Mas eu acho legal os Cavaleiros de Ouro, ele tá começando, o Vince tá começando a desenvolver um pouquinho mais os Cavaleiros de Ouro. E realmente é aquilo que você falou, quando eles vão lá na missão, eles acabam dando ensinamento. Igual quando teve a Esmeralda foi com o Thales, que o Thales tomou um sapeco lá do outro Berserker lá, ela foi ensinando alguma coisinha, brincando com ele, trocando uma ideia e dando uns toques pra ele. A Jade também foi ensinando o Iro e o Mir e tal. Então os Cavaleiros de Ouro eles estão ali pra dar um aprendizado realmente pros Cavaleiros mais fracos. Mas eu tô achando que o Santuário tá vacilando aí, mandando Divino Ivan e mandando pouca gente. Uma Mini Ivan cabe 16 caras, velho. Bota 16 lá dentro e vai. Só que outra coisa que eu achei interessante também, que era uma coisa que eu tava falando lá nos primeiros, que eu cheguei a conversar com o Drigo aqui, que o Drigo falou, puta, seria legal se o Santuário, tipo, será que eles vão atacar o Santuário, não sei o que. Daí eu falei pro Drigo, eu falei, seria legal se o Santuário fizesse uma estratégia pra atacar o inimigo, porque geralmente eles estão lá nas 12 casas e o inimigo vem atacar. O Santuário nunca toma uma atitude, né? Então eu tô esperando o Santuário tomar uma atitude. Aqui eles estão tomando uma atitude, mas eu tô achando a atitude errada. Entendeu? Tô gostando, mas tô achando que eles estão vacilando. E talvez essa nossa seja uma história meio de fogo amigo, assim, de conspiração, porque já tem aquele mistério que, pra mim, o Iro de Carin, em algum momento, ele vai se revelar a favor de Ares, porque essa armadura dele não é, né, tipo ali, digamos, de Atena, e tem essa coisa. Eu acho que, em algum momento, o Iro vai ser uma coisa surpreendente, de um protagonista se virar contra Atena. Pode ser que depois aconteça igual o Saga, né? Se vira contra Atena, depois se arrepende e é perdoado e volta pro lado de Atena. Eu acho que tem uma coisa a ver, assim, vai acontecer com o Iro. Aí agora você já falou desses outros dois aí que talvez estejam também do lado do inimigo. Aí já seriam 3 contra, né? Eu acho que eles estão. O Vincent, ele tá
É que eu não sei se você ouviu quando eu fiz o outro lá. No outro eu cheguei a falar algumas coisas que eu tô até me repetindo aqui às vezes, mas como eu tô trocando ideia com você, tá Sim. desenrolando um pouquinho mais o que eu queria dizer. Quando eu falei da outra vez, não sei se você já assistiu Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Não, Pânico, não. Pânico. Pânico, falei errado. não, só o Pânico da Band e o Pânico na TV de Não, você humor. nunca assistiu o filme Pânico, Não, velho. Zé, eu não assisti Poderoso Chefão, eu não assisti muita Não, coisa, Zé. beleza, Poderoso Chefão é uma coisa, Pânico é outra, caralho. Não vi. Então Eu só sei que tem uma careta, né? Não, eu não sei te dar um exemplo. Porque no Pânico tem, tipo, uma quantidade de adolescentes lá. Vamos supor que tem Certo. 6. São 6 adolescentes. Aham. Desses 6 adolescentes, no final do filme, eu vou contar pra você e quem tiver aí vai tomar não spoiler que é o Você filme não antigo. viu um filme de 20 anos atrás, não é spoiler. Vai assistir agora. É. Desses 6, chega no final, eles começam. No final, durante o filme, eles começam a desconfiar um do outro. Ai, você que tá assassinando os outros aqui. Não sei o quê. Aí no final descobrem que desses 6 eram 2 adolescentes que estavam matando os outros. Por causa. Daí eu tô achando, tipo, que eu vi. Não tô falando que ele puxou referência do Pânico Pode em ser si. também, Mas ele tá fazendo meio que uma conspiração que tem alguém lá dentro. E lá de dentro ele vai começar meio que querer destruir um santuário, sabe? Tipo, entrou alguém lá. E esse alguém foi treinado desde pequeno. Não é que, tipo, entrou lá agora. Ele foi treinado realmente como cavaleiro, só que ele é alguma coisa do Ares. Parente do Ares, algum cavaleiro de Ares, alguma coisa. Só que ele foi treinado como infiltrado, e daí vai começar a gerar essa desconfiança no santuário. Tanto que o Hiro começa a desconfiar um pouco do cristal, do Cavaleiro de Leão, porque o Cavaleiro de Leão começa a tratar eles mal. Sim. Aí ele fica, pô, será que esse daí é o traidor? Que eles estão já acreditando que tem um traidor no santuário. Aí um Cavaleiro de Ouro pode ser que comece a desconfiar do outro e começa a gerar intriga, aí começa a destruir o santuário por dentro, entendeu? Eu, pelo menos, tô tendo essa visão. Não sei se é isso que vai acontecer. Pode ser que Ares já infiltrou a armadura de Karina ali, já vai o negócio do Hiro. Daí tem aquele negócio que a armadura de Karina, quando tá lá, tem um mau presságio. Daí agora, que nem você falou, pode ser que tenha pessoa infiltrada ali, ajudando o inimigo e romper o santuário, né, de dentro pra fora. É uma boa teoria. O Nesso eu acho que é de Centauro. O de Centauro é de Hércules. Não lembro qual que o Nesso é, Drigo, mas. E o Mir e a Aura, sim, o Mir e a Aura era de bronze. E os que ficaram. Os que ficaram acho que são de prata. O Centauro e o Lagarto, né? Que é o Rafael, que são de prata. Aí beleza, pode seguir. Estranho. Thales sentou nos restos de uma coluna. Vai ver, tem alguma passagem secreta por aqui. Nesso tateava as paredes freneticamente. Ou então foi uma cilada. Rafael estalou os dedos. Esmeralda franziu a testa. Uma cilada? Thales repetiu. O Berserker armou pra gente? A Amazona se manteve em silêncio. Lentamente passou os olhos tensos de um lado para o outro e analisou a situação. A Ágata não teria sido enganada tão facilmente, né? O jovem insistiu. Talvez o exército de Ares tenha descoberto. Rafael cruzou os braços. Vamos sair daqui. E enfática, a Dourada não tirava os olhos das montanhas ao redor do vale. Quando fizeram menção de se mover, sentiram um pequeno tremor. A princípio era leve, mas perceptível. Com semblantes de confusão, o grupo fez silêncio e procurou por indícios de hostilidade. O abalo se intensificou. Pulando das fendas das rochas nas colinas, a causa se revelou. Um a um, indivíduos indivíduos em armaduras leves e avermelhadas pipocaram até acumularam-se em dezenas. Marcharam contra o grupo e os encurralaram contra as ruínas. Mais atrás, Deimos surgiu. O deus se divertia, observando-os. Vocês demoraram. Batia palmas lentamente. Thales rangeu os dentes. Foram atraídos para uma emboscada, afinal. Você já tem tudo que precisam para reviver Ares, não é? O terror apenas riu. Os cavaleiros inevitavelmente recuaram com a aproximação do grupo de inimigos, antes que fossem dominados. Os dois novatos não hesitaram em usar suas técnicas. Furacão de mármore. Rafael lançou de sua mão uma onda de energia prateada que cresceu e se tornou um enorme furacão. Os ventos do seu cosmo obliteraram 5 inimigos de uma vez. Radiação bumerangue.
Nesso deu um soco no ar com seu punho direito. Projetou seu cosmo num feixe único e azulado, em formato de bumerangue. O golpe curvado convergiu, derrubando oponentes por onde passava. Vai, Esmeralda! Rafael gritou. Um caminho havia se aberto para que a dourada atravessasse a pequena multidão e chegasse ao Deus. Bom trabalho, garotos. Agora é a minha vez. Partiu na direção do terror. Vórtice iridescente. O turbilhão colorido de Thales acertou 3 inimigos que haviam pulado na direção da Amazona. Ela agradeceu o jovem com um olhar. O campo de batalha se dividiu em 2. Puta que pariu. O negócio não falar espanhol, né? O campo de batalha se dividiu em 2. Essa é uma casa de papel. Ai, meu Deus do céu. Nada a ver, né? Ai, caralho. Ai, mano. O campo de batalha se dividiu em 2. Você falou pra mim que tava lá, tão bom. Eu tava bem depois da nossa conversa ali, que engatou, sei lá, secou a boca. Teve uma Tava água aí, Ai, meu Deus. O Padre Francisco falando. Dividindo em 2. Ai, cara. Vamos lá. Vai. O campo de batalha se dividiu em 2. De um lado, Esmeralda encarava Deimos, enquanto do outro, os Cavaleiros de Prata enfrentariam o restante dos oponentes. Parecem soldados rasos, Thales observou. Não havia nenhum cosmo relevante se manifestando ali. São mais fracos e numerosos que os Berserkers. São só um pouco mais fracos que Cavaleiros de Bronze. Disse Nesso, ao ver metade dos soldados que haviam derrubado se levantarem. Não podemos subestimá-los. Vamos! Rafael gritou, lançando sua técnica mais uma vez. O furacão prateado girou ao redor dos 3, levando consigo uma dezena de servos de Ares. O restante do batalhão encurtou a distância para os cavaleiros, que se viram obrigados a engajarem em combate corporal. Socos, cotoveladas, empurrões foram lançados, tornando a batalha num verdadeiro caos. Do outro lado, Esmeralda fitava o terror, tentando conter o nervosismo que não sentia há muito tempo. O deus a encarava com toda a tranquilidade do mundo. Já a dourada sentia suas pernas tremerem, mas não ia correr. Sacudiu a cabeça e assumiu postura de combate. Era hora de trazer uma vitória para os defensores de Atena. E então Deimos atacou. Como a Amazona esperava, foi rápido. Desferiu um soco que ela bloqueou com os braços cruzados. A energia descarregada pelo golpe foi tamanha que reverberou seus ossos, tremendo dentro de sua armadura. O deus riu. Um arrepio correu pela nuca de Esmeralda. Você é ainda mais imprestável que a última dourada que me apareceu. Seu coração batia feroz no peito. A mera presença de Deimos era o suficiente para estremecer completamente sua confiança. Fazia jus ao nome Terror. Esmeralda! Thales gritou. Do meio da multidão socava um soldado e se desvencilhava de outro, que tentava segurá-lo por trás. Nós somos caçadores de berserkers, não se esqueça. Ela abriu um sorriso. O nervosismo foi embora quando se lembrou do dever de proteger os cavaleiros que liderava. Acho que está na hora de eu terminar aquela história sobre o leão, meninos. Levou a mão à cintura, para atravessar a couraça dele. Usei uma arma muito especial. Do seu cinturão puxou uma espada dourada. Tadá. A espada de Libra. Tadá é foda, né? É, o Tadá quebrou tudo o clima aqui. Vou até, ó.
É, que vem Nossa. o Tadá foi te poder. Tadá, Exclamação ainda. Quebrou tudo o clima Porra, aqui, viu? Tinha aquela ali, É, quebrou as pernas. Tadá viu? não dá. Não, Tadá não tá. Vai. A espada de Libra apresentou a arma para todos. Um presentinho que a Jade me deu há algum tempo. Era para eu ficar intimidado? Deimos riu. Mais uma vez avançou. O deus, porém, passou em branco. Tinha a capa de esmeralda envolta em seu rosto. Sem entender nada, removeu-a, bufando de raiva. Olé, a dourada se divertia às suas custas. Vai ter de ser mais rápido. Que é isso? Deimos rangeu os dentes furioso. O cosmo da Amazona não parava de se elevar. Investiu novamente, e Esmeralda girou seu corpo, esquivando graciosamente. Dessa vez desferiu um golpe vigoroso com a espada nas costas do terror. Sua armadura o protegeu, mas uma pequena rachadura se apresentou. Foi o suficiente para enlouquecê-lo de raiva. Bem-vindo à Dourada Esmeralda. A Dourada girou a espada no ar. Thales estava impressionado. Um deus sofria nas mãos de uma amazona. Ela dominava completamente a batalha. Deimos tentou mais algumas vezes atingi-las, todas com o mesmo resultado. Esmeralda dançava pela arena, tal qual uma toureira. A cada esquiva, um golpe certeiro da espada cansava e feria o inimigo. Era só questão de tempo até a vitória ser sua. O deus estava abalado, atacando cada vez de forma mais desordenada. Nem parecia uma divindade. Desgraçada, você é uma mortal. Rugiu descontrolado e atacou. O roteiro se repetiu. A espada, dessa vez, chegou a perfurar seu ombro. O impacto fez Deimos cair de joelho. Ela preparou o golpe final. O grupo de Thales terminou de derrotar a multidão de soldados, a tempo de observar Esmeralda erguer sua espada. A vitória era deles. Quando os cavaleiros estavam prestes a comemorar, um desastre. No chão, o terror girou seu braço. Sombras se projetaram e a perna esquerda da Amazona voou decepada. Thales arregalou os olhos, horrorizado. A dourada caiu e Deimos se levantou. Conforme seu cosmo crescia exponencialmente, o jovem sentia como se a escuridão invadisse sua alma. Ah, sim! Deimos respirava fundo, com um sorriso prazeroso no rosto. Sentiram isso? O ritual de renascimento do nosso mestre Ares finalmente está concluído. Então, aquele era o verdadeiro poder de um deus. Agora, com o ritual finalizado, o terror emanava um cosmo que fazia as esperanças dos cavaleiros esvaírem. Junto com o deus da guerra, sua verdadeira força havia despertado. Deimos olhava as próprias mãos, apreciando o cosmo que fluía pelo seu corpo. Então voltou-se para Esmeralda. Ela tinha as mãos na perna, tentava estancar o sangramento. Você é um mortal, ergueu o braço. Nunca se esqueça disso. Com o punho envolto em seu cosmo negro, preparou um ataque. Grande chifre! Mesmo no chão, a dourada não se deu por vencida. Juntou suas palmas e disparou sua técnica mais poderosa. O deus, porém, conteve o golpe com apenas uma das mãos. Boa tentativa, ele sorriu sádico. Mas você não tem mais forças, dourada. Repelindo o ataque com o movimento de seu punho, fez toda a força da técnica de touro se voltar contra ela. Esmeralda foi arrastada e caiu ao lado dos cavaleiros de prata. Não, era assim que essa tourada deveria acabar. Ela deu um sorriso conformado para os três. A situação não era nada boa. Ela perdia muito sangue e não conseguiria se manter na luta por muito tempo. Então, o ambiente foi tomado por sombras, assim como na Trácia. O cosmo poderoso do deus fez a escuridão reinar absoluta. O brilho tímido da armadura de touro era a única coisa que os permitia enxergar a dourada. Deimos envolveu-se em trevas. Lançaria mais um ataque. Desesperados, os três cavaleiros avançaram para interceder a tempo, mas era tarde.
Morram, vácuo de lâminas. Num último esforço, Esmeralda pulou, ainda que em apenas uma perna, e se posicionou à frente dos jovens para protegê-los. O deus projetou do seu corpo um verdadeiro vendaval negro e cortante. As ondas do seu cosmo passavam por eles como lâminas afiadas. Sem conseguir enxergar direito, Thales sentiu partes de sua armadura se arrebentarem. Ouviu barulhos de impacto vindos da direção dos outros três. Um corte profundo rasgou seu braço, e ele sabia que estava sangrando. Outro perfurou suas costelas. Seu corpo estava sendo retalhado. A força dos golpes o arrastou para trás. O forte cheiro de sangue turvou seu olfato. Era atingido de tantas direções diferentes no escuro que perdeu a noção de espaço. Usava seus braços para se proteger, mas era inútil. Sentia que eles seriam arrancados de seu corpo. Desabou. No santuário, Jade descia os degraus apressada, rumando para a casa de Ares. Rubi! Rubi! Assim que pisou no recinto, desandou a gritar. Como um raio, o cavaleiro apareceu no hall, vindo do segundo andar. Estava confuso. Não costumava receber visitas. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e no impulso o abraçou. Rubi ficou sem entender. A aura dela, ela, esbaforida, não conseguia organizar as palavras. Acalme-se, Jade. O que aconteceu? Esmeralda. A aura do pilar dela desapareceu. Caramba, Zé. Foi sanguinário a luta. Bom, uma coisa que eu e Jesus conversávamos em off. Antes de chegar nessa parte, falei que o santuário foi cagada de mandar pouca gente? Exatamente. Que já morreu 2. Aí você vai, vou mandar a minivan com um de bronze e 2 de prata. Tá faltando estratégia, tá faltando aí. Agora, imagine, você viu aí, os caras, mano, arrancou a perna de uma, matou o outro. Mano, já não precisava chegar nesse ponto, né? De já perder, sei lá, em 2 batalhas, já perder 4, 5 membros, né? Membros e cavaleiros, né? Porque membros, literalmente, arrancando perna, arrancando braço. Meu, eu achei uma coisa interessante pelo seguinte, eu já conversava em off, assim, né? Que a gente falava assim no começo, tá da hora a história, porém tô sentindo um pouco mais de falta de ação, aos poucos vai aparecendo ação. Pô, tá legal o background dos personagens, mas as lutas ainda não estão, né, aquela coisa dramática de Cavaleiros. Chegou num ponto aqui que você vê, meu, tá tendo drama, tá tendo ação, tá tendo até coisa que a gente chama de gore, né? Que é aquela coisa de você ter uma luta de pessoa perder a perna e jorrar sangue, o outro ali, você viu? Quase arrancando os braços fora, a costela furando e tal. E um negócio que você vê que o inimigo não é um inimigo que vai ser fácil de você vencer. Muito pelo contrário, né? O santuário meio que menosprezou o inimigo e tá tendo um monte de baixa, né? Um monte de gente morrendo ali, perdendo perna, sofrendo e tal. Imagina esses cavaleiros novatos aí que estão indo pra essas batalhas, já estão vendo os caras que estão, sabe, de prata, ou acima deles de ouro, sabe, tomando no nariz, apanhando, morrendo. Eu acho que o Vince, nesse ponto, conseguiu entregar o que a gente esperava, né? Que é ação, drama, background dos personagens, aquela coisa de criar um universo, né? Então, eu tô achando muito interessante e confesso que eu não esperava tanto dessa luta, meu. Tô vendo aqui, meu, você viu ali? O cheiro de sangue, tipo, tomou o lugar. Imagina, já tô imaginando, pô, tudo estraçalhado, sangrando ali, morrendo. Teve aquele monte de soldado, né, que eles tiveram que derrotar ali e tal, e no final vem esses caras aí que arrebentando todo mundo. Achei bem interessante. É que eu falei isso, velho. Não ia entregar tudo no começo. Eu falei, né? Aí construindo até chegar no ápice da história, né? Sim. O duro é aquilo. Ele tá entregando uma história da hora, no final tá ficando cada vez melhor, tá numa crescente muito boa, igual eu sempre falo em todos os episódios, todos os capítulos, né? Ele tá numa crescente muito boa, aí vai finalizar o primeiro livro. Eu não sei como que ele vai finalizar, se ele vai fechar com um gancho que vai deixar muito curioso pro próximo e tal. E daí depois no próximo dá aquela, com certeza, vai dar aquela acalmada e depois começar a subir de novo. Só que daí aumenta a nossa expectativa cada vez mais e mais, né? Mas em relação à luta aqui, a luta tá muito da hora, né? O começo do capítulo aqui foi meio aquilo que a gente conversou, que tá meio nada a ver ali, a van, eles brincando e tudo mais. Mas quando chegou na hora do vamos ver, da luta mesmo ali, os cavaleiros mostraram que eles são capazes, do que eles conseguem fazer.
E quando você tava lendo, conforme eu falei, puta, mano, o Deimos vai ser derrotado agora, tá fácil assim, só porque ela tá com a espada e tal, e lá tá brincando de tourada. Aí ele fala que Tipo, o sacrifício, o o ritual, né? Foi ritual, isso, concluído pra despertar o o Deus. ritual foi concluído, daí nesse ritual foi concluído, despertou um pouco mais de poder nele. Aí ele foi muito pra cima ali pra destruir todo mundo e arrancou a perna ali. E igual o Rodrigo falou aqui, alguém tem que vir que ajudar, coitada, que desespero. Também tava dando desespero em mim, Rodrigo, porque tipo, o Santuário tá sendo muito vacilão e não tá levando o inimigo a sério. Aí, o que me lembrou ali é que você não assistiu Dragon Ball todo, né, Zé? Mas lembrou a parte do Dragon Ball quando lá na parte do Vegeta e do Nappa, que eu não lembro se é o Vegeta ou o Nappa que vai atacar o Gohan. Aí o Piccolo pula na frente e entra na frente com os braços assim, o Piccolo vai sendo todo cortado, todo arrebentado. Não é arranca pedaço, mas ele corta todo o corpo assim, ele vai gritando assim, a energia lá do Dragon Ball batendo nele e ele cai morto pra defender o pupilo dele, né? Aqui meio que eu sentia um pouco essa referência assim, que ele quis trazer, assim, que na hora que foi receber o golpe, a Dourada pulou na frente ali pra segurar todo o dano e acabou morrendo no lugar deles. Aí eu fico naquela dúvida. Nesse Rafael é traidor mesmo? Se a Dourada não pula na frente, eles iam morrer. Então, será que a minha teoria tá certa? Pode ser que sim, ainda mais. Já fiquei menos com o pé atrás com os dois. E se forem traidores é pior ainda, porque uma dourada deu a vida por 2 traidores. E achei interessante a questão ritual, porque deu a entender, do meu ponto de vista, que para Ares despertar, ele precisava do sangue de alguns cavaleiros de Atena, talvez seja esse ritual. E morreram alguns naquela outra batalha, teve bastante sangue, né? Sim. E agora você viu também, teve tanto sangue, e o cara no meio desse manto de sangue, ele falou assim, ó, agora o ritual tá completo, agora Ares pode... Então talvez tenha a ver, você viu aquela parte do negócio sombrio também, né? Uma energia sombria, tipo tal. Eu achei bem interessante e tô curioso pro próximo capítulo, porque vai ter o próximo capítulo que é, digamos, fechando um arco, né? E dando início ao próximo arco, creio, digamos assim, né? E, meu, vai terminar, como você falou, vai terminar lá em cima, porque o que pode vir no próximo capítulo é mais interessante que o que aconteceu nesse, porque a gente viu que agora o Deus, né? Tipo, o arco foi desperto ali, o ritual e tudo mais. E chegaram lá, tipo, lá pra contar pro santuário finalmente. Meu, não tá dando certo esse negócio de ficar mandando uma galerinha lá. Vamos ter que. É guerra, meu. Tem que mandar os melhores ali, o exército. Então eu tô curioso pro que vai acontecer no próximo capítulo. E o legal é que no final, você chegou no ápice da luta, aquele frenético e tal, e no final dá aquela meio que mudada de cenário e volta pro santuário, a Jade desesperada que sentiu o cosmo da Dourada se esvaindo também, daí já vem aquela carga de emoção, né? Aí que ela tá emocionada, triste e tudo mais, que perdeu mais um companheiro. Então eu tô curioso também para ver o próximo. A gente tem, já dando spoiler para vocês, a gente tem mais dois capítulos, né? O capítulo 20 e o epílogo. Aí termina o primeiro livro aí do Vincent, né? Aí eu não sei o que ele pretende, quando que ele pretende continuar depois mais pra frente. Mas que tá bom pra caramba. E pra quem tiver curioso, depois que acabar aqui essa saga, esse arco, né? A gente vai ter uma entrevista, eu e Jesus com o Vince, então a gente vai poder também perguntar essas coisas. Teve pessoa que perguntou no direct, será que fechando esse arco, o Vincent vai fazer uma versão física esse primeiro arco do Desatando para quem quiser comprar? Não sei se a pessoa paga para ele, daí ele vai lá e imprime, mas eu creio que tem que ter uma quantidade, né, sei lá, 30, 40 pessoas fazem o pedido, daí ele consegue, não, 40 livros eu consigo, eu não sei como funciona, inclusive é uma das coisas que a gente vai perguntar para ele na entrevista. Deixando também o ensejo aqui, né, aproveitando o ensejo, você que está gostando dessa história, está acompanhando, está mandando direct, pode mandar cada vez mais perguntas, que se tiver pergunta interessante no direct, a gente inclui na pauta também na entrevista com o Vincent, né? Sim, sim. Daí, quem quiser apoiar o cast aqui, vai lá na Orelo, ouve lá pelo Orelo, que vocês ajudam o cast. Vai estar em todas as plataformas aí também de podcast, de agregador, quem quiser ouvir em todas. Quem quiser assistir, assiste no YouTube, que está sendo postado lá no YouTube também. Vocês vão conseguir ver as nossas caras lindas e a cara de bandido do Zé. Cabelo, menino. E
E também vai ter no Spotify Premium, para quem tiver Spotify Premium também consegue assistir e apoiar e dar aquela força pra gente. O Zé falou, mandem as suas mensagens lá no direct, @podcast Cavaleiro do Zodíaco. E quem quiser assistir as lives, acompanhar a gravação da live, tá participando, igual o Rodrigo tá sempre participando aqui, que nem eu já falei, que ele já virou membro honorário já, que tá em todo episódio praticamente. Vem na @jogando underline em casa, na Twitch, no YouTube, no Instagram também vai estar lá sendo gravado as lives lá e vocês podem acompanhar e assistir por lá, tá bom? A gente vai ficando por aqui, galera. Valeu, falou e até mais.